A ajuda que os Estados Unidos dão para a Ucrânia, sem dúvida, é fundamental para que a Ucrânia consiga resistir no contexto da guerra contra a Rússia. Após Donald Trump ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, existe uma enorme discordância sobre o modo que Trump irá lidar com o apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia e mais. Todo o apoio que os Estados Unidos não só disponibilizam, mas prometeram para a Ucrânia quando nós tivemos lá o chamado Memorando de Budapeste na década de 90, ainda quando a Ucrânia se desfez dos seus artefatos nucleares em nome da antiga União Soviética e as eventuais armas nucleares que a Ucrânia dispunha foram entregues para a Rússia para que houvesse paz e reconhecimento de fronteira nos limites onde eram a fronteira entre Rússia e Ucrânia até 2014 pelo menos. Nós sabemos que em 2014 houve a ocupação da Crimeia pela Rússia. Em 2022, a operação especial, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E agora nós temos Marco Rubio, que é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, que tem um congelamento da verba, do dinheiro que eventualmente os Estados Unidos dão para os seus aliados no mundo externo. Ou seja, nós temos Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, congelando a ajuda que os Estados Unidos dispõem para os seus aliados, repito, nos próximos, ou no caso, para os próximos 90 dias. E há muito zum a respeito de que os Estados Unidos então teriam cortado o apoio que dão para a Ucrânia, e sem este apoio militar e econômico, nós temos que a Ucrânia certamente enfrentará um problema muito mais significativo para enfrentar a Rússia e eventualmente até, quem sabe, ganhar da Rússia. Este é, claro, conforme nós sabemos, o interesse do Zelensky, que quer vencer a Rússia, enfim. Mas sem o apoio americano fica muito mais difícil a situação para a Ucrânia. Agora, conforme declara o próprio Zelensky, o apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia não foi suspenso. Até porque o apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia está previsto ali como política de Estado dos Estados Unidos, mesmo porque boa parte do dinheiro que o governo Joe Biden disponibilizou para a Ucrânia tem que ser cumprido dentro dos prazos, ainda que mude a presidência dos Estados Unidos. Ou seja, por mais que o Donald Trump quisesse, não poderia parar de mandar para a Ucrânia, eventualmente, o que já foi acordado e prometido pelo governo do Joe Biden. Pelo menos este é um assunto importante. Agora, por sua vez, o próprio Zelensky diz que não foi interrompido a ajuda que os Estados Unidos dão para a Ucrânia. Eu vou até colocar o vídeo do próprio Zelensky tratando deste assunto. Hoje, antes de avançarmos ainda, é dia 25 de janeiro de 2025. E claro, vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Nós temos, inclusive, o Zelensky recebendo o governo da Maia Sandu. Maia Sandu é a governante da Moldávia, em Kiev, certo? E a recepção, no contexto ali da recepção do governo da Moldávia, o Zelensky comentou a respeito da ajuda que recebe dos Estados Unidos. Eu vou colocar para que nós vejamos o que o Zelensky disse. E então vamos observar o que disse Zelensky a respeito deste assunto no momento em que recebe Maia Sandu no território ucraniano. Tanto é que nós vimos no fundo do Zelensky a bandeira tanto da Ucrânia, bem como também a bandeira da Moldávia. Vejamos o que o Zelensky diz. Veja, né? Eu não sei exatamente sobre isto hoje, porque, pelo que parece, o Zelensky não leu os detalhes ali do documento que o Marco Rubio eventualmente teria tratado deste assunto para restrição, eventualmente, do apoio que os Estados Unidos dão para os países e as instituições que os Estados Unidos apoiam mundo afora. Agora, um detalhe que chamou muita atenção é que, segundo a reportagem do Financial Times, nós temos que o apoio que os Estados Unidos dão para o mundo externo, digamos assim, não seria restrito para Israel e não também para o Egito. E aí, portanto, isto nos leva aos questionamentos a respeito do apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia, como que ele será e assim por diante. Vejamos o Zelensky falando. Дивіться, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь
Обмеження треба детально дивитись, обмеження на 90 днів на сьогодні гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у всьому світі, які були підтримувалися раніше урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це, тобто я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Então o Zelensky fala que não sabe a respeito do detalhe, eventualmente, do que o Marco Rubio vai fazer em relação ao apoio que os Estados Unidos dão para o mundo externo, e mais ainda, a gente tem o Zelensky trazendo aqui nessa discussão de que os Estados Unidos apoiam diversas instituições mundo afora que precisam eventualmente do apoio americano, instituições inclusive que têm suporte do governo americano no que se refere às questões humanitárias. A Ucrânia, sem dúvidas, é uma delas. Ele não fala isso, né? Mas ele fala que está focado na guerra, está focado em parar a guerra e coisa do gênero. Tudo bem? O fato é, há muita controvérsia a respeito do que, de fato, o governo dos Estados Unidos irão fazer, em especial com o novo secretário de Estado, que é o Marco Rubio, se o apoio para a Ucrânia irá ou não irá continuar. O fato é que, enquanto não tivermos o fim desses 90 dias e como vão se ajustar as coisas entre a Ucrânia e os Estados Unidos, não dá para sabermos com precisão como que será o apoio e, eventualmente, o não apoio que os Estados Unidos darão para a Ucrânia. Mas vamos continuar acompanhando. Nós temos outro tema importante do vídeo de hoje, que é justamente o encontro que houve, conforme nós mencionamos, entre Maia Sandu e o governo da Ucrânia, o Zelensky. Nós vemos que Maia Sandu foi eleita, melhor até reeleita, governante presidente da Moldávia há poucas semanas. Ela venceu as eleições, conforme nós vimos, de maneira bastante apertada. O candidato pró-Rússia, inclusive, só não venceu as eleições porque perdeu no voto estrangeiro. Nós analisamos aqui, inclusive, as regiões importantes do território da Moldávia, onde Maia Sandu foi eleita e por que motivo ela foi eleita nas questões internacionais. No caso, o migrante que foi para fora da Moldávia, mas votou em Maia Sandu, não apoiando o candidato Alexander, que era um candidato pró-Rússia. Nós analisamos isso. Agora, nós temos que o território do leste da Europa, sobretudo a Hungria, também a Moldávia, em decorrência do fornecimento de gás russo ter sido interrompido em boa medida, os países ali acabam sofrendo as consequências negativas por falta de energia barata e também de energia, evidentemente. E por este motivo, então, a Moldávia busca se aproximar ainda mais da Ucrânia a fim de ter alguma garantia de energia. E pelo que nós temos a Ucrânia prometendo, a Ucrânia irá fornecer para a Moldávia justamente carvão, para que o país consiga desenvolver e produzir energia, uma vez que parte do gás russo, que era importante para estas regiões, já não estão mais sendo destinados, porque o Zelensky cumpriu o acordo até o 1º de janeiro desse ano, e depois, como o acordo teria que ter sido renovado, a Ucrânia achou por bem e justo e razoável não continuar fornecendo gás da Rússia para os países da Europa, utilizando o território ucraniano. E dentro do território da Moldávia, a região mais crítica é justamente a região da Transnistria. E a região da Transnistria é uma região pró-Putin. A região da Transnistria é uma região que, inclusive, tem a presença militar da Rússia, conforme nós sabemos. E, apesar disso, nós temos esta região sofrendo bastante no interior do território da Moldávia com a falta de energia, porque a energia russa não está chegando nestas localidades em decorrência da guerra com a Ucrânia, enfim. Então, nós temos aí tema importante de hoje, dois temas importantes, não é? É o caso do fornecimento e apoio dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, tá? Que nós temos aí essa suspensão, pelo menos aparente, entre os Estados Unidos e seus países estrangeiros, seus aliados no caso, e a Ucrânia se inclui nisso, mas no começo do vídeo eu já deixei bastante claro aqui que, sim, nós temos que os Estados Unidos vão continuar fornecendo apoio à Ucrânia, pelo menos enquanto não acabar o apoio prometido pelo governo Joe Biden, tá? E por fim, essa questão da energia da Moldávia. Outros temas importantes, no contexto ali da recepção com Maia Sandu, o Zelensky fala sobre a paz.
e diz que ele quer que a Europa esteja presente, no caso a União Europeia, a Rússia, os Estados Unidos e, claro, a Ucrânia, num processo de negociação. Vejam só, em relação à estrutura das negociações, a Ucrânia, eu realmente espero que a Ucrânia participe, os Estados Unidos, a Europa e os russos, disse o Zelensky. No caso, a gente tem que a Ucrânia não quer que haja um acordo, eventualmente, que exclua certamente a Ucrânia do acordo, porque um dos temores aparentes, pelo que me parece, é que o Trump faça algum tipo de acordo com o Putin e a Ucrânia esteja às margens desse acordo e não seja um fiel da balança, não seja alguém que possa decidir também nessa questão do acordo. Você também imagina isso, que o Zelensky deve ter esse temor de alguma maneira ou não? Escreve aqui nos comentários. E aí, continua ainda o Zelensky. Sim, eu realmente gostaria que a Europa participasse porque seremos membros da União Europeia. E novamente aqui o Zelensky fazendo aquele apelo para que seja ele também um participante da União Europeia. Enfim, temos ainda o Zelensky dizendo que crer que os Estados Unidos, sob o Donald Trump, possa encerrar a guerra. Nós temos mais uma vez o Zelensky tratando da situação de que os Estados Unidos poderá sim dar fim à guerra que ocorre, e o Trump tem falado que irá dar fim à guerra, e novamente o Zelensky fala sobre isso. Tratando do Putin, o Putin deu declarações a respeito do governo Trump. Muito curiosas as declarações. Segundo o Putin, não posso deixar de concordar com ele de que, se tivesse sido presidente, se a sua vitória não tivesse sido... Vocês leem aí o que o Putin disse a respeito das eleições nos Estados Unidos em 2020, talvez não tivesse acontecido a crise na Ucrânia que surgiu em 2022. Então, segundo o Putin, as eleições nos Estados Unidos foram complicadas e se o Trump fosse o presidente, não haveria guerra entre Rússia e Ucrânia. Esta é uma fala bastante curiosa e chama atenção porque o Trump o tempo todo fala que se ele fosse o presidente dos Estados Unidos não haveria nem a guerra em Israel e nem a guerra na Ucrânia e o mundo seria mais seguro. Agora, a grande pergunta é, o Putin é trumpista ou há razão nisso? O Biden foi realmente um governo muito fraco, né? Então fica aí estas reflexões para que nós pensemos a respeito do porquê o Putin está falando isso. Provavelmente, eu estou fazendo essas perguntas com vocês aqui, mas provavelmente o Putin está tentando engrandecer o Trump para que se aproxime de alguma maneira. Pera lá, não, o Trump realmente tem condições de manter a paz e coisa do gênero, e é muito mais forte do que o seu antigo, não é, o antigo presidente americano, o Joe Biden, enfim, tá bom? E diz ainda, quanto à questão relacionada, digamos, com negociações, também neste sentido sempre dissemos, e quero sublinhar isto novamente, estamos prontos para as negociações sobre as questões ucranianas. Então o Trump vai falar, o Putin, aliás, fala que está pronto para negociação e diz que é o governo de Kiev que não quer negociar. Quando, na verdade, a gente tem o Zelensky também falando o tempo todo que quer negociar. Então, nós temos uma guerra no front, morrendo soldados, aquela coisa toda, e os dois governantes ficam dizendo, não, o outro lado não quer negociar, enfim, ambos dizem que querem negociar. Esse é o ponto. Só que eles têm prerrogativas para negociações que não querem ceder. Este é outro ponto importante. De qualquer maneira, vamos acompanhar nessa próxima semana agora, não é? Que fará já uma semana que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e provavelmente nessa semana vai ficar bem mais claro se haverá ou não haverá um encontro entre o Putin e o Zelensky, aliás, entre o Trump e o Zelensky, entre o Trump e o Putin e eventualmente para onde irá caminhar essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E para finalizarmos, nós tivemos ainda uma troca de prisioneiros. No caso, desculpem, uma troca de soldados abatidos entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos que 757 soldados ucranianos abatidos no fronte de guerra foram devolvidos para a Ucrânia e em torno de 150, esta informação foi bastante divergente, depende do veículo que anunciou. Também soldados russos abatidos foram devolvidos para
Ucrânia para a Rússia, no caso. Um número menor, tudo bem, mas de qualquer maneira é uma troca importante. No dia de hoje, a questão do fronte de guerra, nós temos a Rússia fazendo ataques contra a Ucrânia, utilizando ali dezenas de drones, 46 deles foram abatidos e 2 mísseis guiados por aviação também foram abatidos, embora o objetivo da Rússia é atingir as infraestruturas da Ucrânia em diversos frontes, conforme nós sabemos. Não houve grandes mudanças significativas no fronte de guerra, exceto a região de Volóia, Novosilka, que a Rússia avança cada dia mais nesta região a fim de conquistá-la, já tendo a sua bandeira em alguns edifícios que sobraram naquela região, tá? Mas é isso, se você chegou até aqui, agradeço a presença, vou reiterar você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue para as pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, respeito à geografia, até mais, tchau pessoal.